nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o António Van Griechen, um nome grande do ténis, particularmente agora como treinador. António, obrigado por estares aqui comigo. Eu acho que aqui o Jamor é o sítio onde tu começaste no ténis. É verdade, Pedro. Antes de mais, obrigado eu. Comecei no Jamor, não me lembro bem, era muito novo, mas sei que comecei há uns 3, 4 meses aqui, depois mudei-me para o ginásio do Português, depois se tornou o Ace Team, com o Pedro Bivar, e foi aí que tudo. Que idade é que tu tinhas quando vieste aqui, lembras-te? Tem uns 5, 6, mais 5 anos. Nessa altura experimentaste só o ténis ou também os desportos? Não, só ténis. Jogava futebol na escola, mas fazia outras coisas, mas basicamente mais ténis. E porquê? Algum familiar que trouxe ou que jogava? Ou... Sim, o meu pai acho que jogava ténis, ia jogando de vez em quando, a minha mãe também, mas mais o meu pai com os amigos e foi aí que tudo começou. Quando é que começas a perceber que o ténis podia ser o teu desporto? Olha, eu gostei muito, logo desde os 6, 7 anos comecei a gostar bastante de ténis. Também gostava de futebol, mas só jogava futebol na escola. Ténis acho que era onde foi o desporto que me motivou mais e acho que foi a partir dos 6, 7 anos que comecei a jogar só ténis, basicamente era a única coisa que fazia. A partir desse momento vais com o Pedro, estás no ginásio, depois fica esse time. Quanto tempo é que ficas com ele? Depois fico com o Pedro quase toda a minha carreira até vir para cá outra vez para o Jamor, para o Centro Nacional de Treino, na altura devia ter para aí uns 15 anos, sim, por aí 15 anos. Como é que surgiu esse convite de vir para aqui, para o Centro Nacional de Treino? Centro Nacional de Treino surgiu através na altura, não sei se lembras, que era o Jan Sukup, que estava aqui como diretor técnico, o Esther Rebelo estava como treinador. E na altura se calhar era dos melhores a nível nacional e foi aí que tudo começou. Quem eram os jogadores da tua geração, os mais conhecidos? Os mais conhecidos na altura era o André Lopes, o Valdemar Barbosa, o Ginho, o Jorge Santos. Grandes jogos aqui no Centralite. Grandes jogos. Quem é que havia mais? David Relate, que depois desapareceu. Nem sei deles, irmãos Relate. Sim. Havia mais um ou outro, mas basicamente eram esses. Quais são as grandes diferenças, tu que estás no ténis e continuas, que tu vias desse tempo que era jogador, para os tempos de hoje? Muito mais lento. Mais lento? Muito mais lento. Mais lento, não tinha nada a ver. O ténis em si era mais lento, o profissionalismo em si não havia tanto, agora vê-se miúdos da nossa idade, os treinadores a viajarem para fora, para o estrangeiro, ou seja, vê-se um bocadinho mais seriedade, digamos assim, tanto em Portugal como no estrangeiro. Levava-se as coisas mais na desportiva, digamos assim? Não era tão profissional na tua altura? Eu acho que sim, eu acho que era um bocadinho mais desportivo. Não quer dizer que não seja profissional, era profissional para os tempos em que nós vivíamos, só que nós não sabíamos mais. Mas era muito difícil, por exemplo, em termos de viagens, hoje em dia no telemóvel tu consegues marcar uma viagem para o torneio, antigamente não, demorava mais algum tempo. Sim, a logística não tinha nada a ver, ou seja, era fax para aqui, fax para ali, marcar viagens ou fazer reservas era mais complicado, portanto toda a logística era mais difícil. Isso também atrasou um bocadinho o desenvolvimento, ou seja, achas que com isso que temos agora no teu tempo, tu terias continuado a jogar mais tempo profissional? Eu no meu caso acho que não. No meu caso foi por razões diferentes, não tem nada a ver com a logística ou com o que nós vivemos hoje em dia em relação à tecnologia e aos avanços que temos tido. Poderia ter ajudado, mas no meu caso eu parei por outro tipo de decisões. Tu quando começas a jogar, vais para o Centro Nacional de Treino, o percurso foi aquele que tu esperavas, evoluíste até um ponto em que pensavas que poderias seguir a carreira profissional? Não, o percurso foi completamente instável e pareceu quase como um roller coaster. Foi uma obrigação? Uma montanha russa. Não é que tenha sido uma obrigação, mas eu acabei por vir para o Centro Nacional de Treino, 14, 15, não me lembro bem, e só me aguentei um ano, porque a carga horária, não era a carga horária dos treinos, mas era tudo o que envolvia a minha vida, ou seja, para além dos treinos, eu tinha que estudar à noite, era um miúdo de 14, 15 anos, para estudar à noite era complicado com adultos, depois tinha que ir para as explicações, portanto, no meu caso eu não aguentei e a partir dos 15, 16, não me recordo bem, eu nem toquei na raquete durante 3 anos, dos 16 aos 19. Chateaste com o ténis? Chateei-me com o ténis, saturado, não estava contente comigo mesmo e sentia que precisava de fazer outras coisas na vida, então sempre quanto isso. O que é que fizeste nesse período? Fui estudar, fui me divertir com os meus amigos, fui surfar,
tirei um curso técnico-profissional de Educação Física, acabei o secundário e queria ter uma vida basicamente normal, porque O ténis é o difícil. ténis é muito complicado, não é? E depois chegas aos 19 anos e regressas ao ténis? E depois chego aos 19 anos, dá-me outra vez aquele bichinho e regresso ao ténis. Recordas-te o clique, onde é que deu? Qual foi o momento que antecedeu o teu regresso ao ténis aos 19 anos? Não me recordo bem, mas tenho assim uma vaga impressão de que mais ou menos aos 18, aos 19, passado 2 anos e meio sem tocar na raquete e sem estar ligado ao ténis quase. Acho que joguei uns interclubes, ou puseram-me a jogar, eu estava tipo de reserva para jogar interclubes e faltou alguém e eu joguei um bocadinho, ou um jogo, ou uns pares, ou uns singulares, e acho que foi através desses interclubes que me voltou aquele spark, aquele bichinho outra vez. E então regressas ao ténis novamente. E a partir desse momento, dos 19 anos, eu lembro-me de ti, tinhas muito talento, tinhas uma mão incrível, o melhor amorti que eu já vi. O que é que acontece nesse período em que tu tentas novamente o ténis? Acontece que tento várias coisas um pouco mais a sério, tento de começar a treinar, tento fazer as coisas... Novamente com o Pedro? Não me recordo, não estava com o Pedro nessa altura. Até acho que fui, não acho, tenho a certeza, fui para a Espanha, fui para Vilhena. Juan Carlos. Estava lá para a academia, na altura não era do Juan Carlos, era do Tony Cascado. Do Tony Cascado, do treinador. Em Kelly, estive lá mais ou menos um ano, onde estava o André Lopes também. Ajudou-te esse período? Ajudou bastante, apesar de achar que me ter limitado um bocadinho a nível de jogo, porque era o ténis espanhol, a cultura espanhola, e depois a partir daí enverdei um bocadinho mais para a vertente de pares, e foi aí que comecei mais a jogar os pares. Com quem é que era o teu parceiro? Eu joguei muito com o Pedro Pereira, joguei depois com o Marcos também, mas não joguei muito com o Marcos. Com o Marcos até fizemos bons resultados em Portugal, onde ganhámos vários satélites, ou etapas de satélites na altura. Joguei com o Emanuel Couto, com o Bernardo Mota, e pronto, e assim foi durante 2 ou 3 anos, onde tive para aí 100 pontos ATP de singular, de pares. Com alguns sítios futures, satélites, joguei alguns challenges. Pensaste fazer carreira de pares? Pensei fazer carreira, era esse o objetivo, só que aos 23 anos, não sei se te recordas, falámos isso outro dia, que a ITF lembrou-se de mudar as regras. E as regras eram que quem não tivesse pontos singulares não ia entrar nos classes de pares. Portanto, eu a partir daí... Ia-se tornar muito mais difícil, tinhas... Ia-se tornar mais difícil, mais desgastante. Depois acabaram por reverter essa regra outra vez, infelizmente. E tu já estavas... Eu já estava, passado um ano ou dois, já estava fora disso e foi aí que comecei também a enverdar um bocadinho a carreira mais de treinador. Como é que chegou esse chamamento de ser treinador? Desde sempre tinhas essa vontade? Sim, desde sempre. Eu comecei até a dar as minhas primeiras aulas, acho que até aos 15 ou 16 anos, com o Pedro. No Ace Team, nos treinos de competição e ajudando. Depois naquele período que eu deixei de jogar ténis, lembro-me que também dei uns treinos aqui ou ali e foi a partir daí que tudo começou. Como é que foi evoluindo a tua carreira de treinador? Foi evoluindo de uma maneira normal, de uma maneira bastante saudável, digamos assim. Comecei aqui, passei por tudo, passei por todos os escalões, dei aulas de adultos, dei aulas privadas, dei 14, 15, 16 anos. Muitas horas dentro do corte? Muitas horas dentro do campo, grupos, e acho que isso é importante para qualquer treinador, tem que passar por isso. Mas sempre tinhas o teu sonho de... Tu tinhas bem gizado o teu plano? Tu sempre gostaste, sempre tinhas a ideia de chegar ao topo como treinador, treinar jogadores de topo, competição, andar com ele num circuito? Sim, desde muito novo. Pelo menos tinha essa ideia, não quer dizer que seguisse esse caminho. Aos 15, 16 anos, 17 anos, uma pessoa não sabe, mas tinha mais ou menos a ideia de que, ou como jogador ou como treinador, eu gostaria de atingir esse patamar. E foi tudo crescendo e progredindo de uma maneira bastante automática. Qual foi o primeiro convite que tiveste para estar com algum jogador que depois chegou ao topo? Bom, já foi Bem depois. Bem depois. Eu saí de Portugal, fui para os Estados Unidos e foi aí que tudo começou. Qual era a perspectiva nos Estados Unidos quando chegaste? O que é que ias fazer? A perspectiva nos Estados Unidos foi, eu fui trabalhar para a Saddleburn, que era a Hopman Tennis Academy, que eu ia basicamente trabalhar com
grupos de competição. E aí, a partir daí, comecei a trabalhar muitas horas no campo outra vez, com os Under 14, Under 16, e aí tive a sorte Mérito também? ou mérito. Eu acredito que a sorte vem com muito trabalho, ou dá muito trabalho, não é? Portanto, fui obtendo alguns resultados. Nos 14, nos 16, miúdos a ganharem o Orange Ball, Lady Her, e depois a partir daí, passado 6 meses, um ano de eu estar já nos Estados Unidos, surge-me a oportunidade de ser o Hearing Partner da Capriati, e pronto, depois a partir daí as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho, começaram a... Como era a Jennifer? A Jennifer era tranquila. Eu como Hearing Partner o meu único trabalho era jogar, Era bater, não falhar, sim. basicamente, era o que eu tinha que fazer. Mas foste conhecendo, tiveste a oportunidade de a Sim, tive conhecer? a oportunidade de conhecer, tivemos em festas, em jantares, e eventos sociais, digamos assim, e desenvolvemos uma relação bastante positiva. O pai era o treinador e a Jennifer era uma pessoa bastante acessível, treinava, obviamente, com os seus dias, como todos nós temos. Mas pronto, bastante acessível, tranquila, ajudava, e o pai também ajudava, bastante acessível. A seguir a Jennifer, qual foi o percurso em termos de jogadoras? A seguir a Jennifer, depois estive com o Tim Smichek, depois chegou ao top 100, Muito bom. também teve top 10 de júniores, estive com mais um ou outro jogador que teve a 300 ATP, por aí, e passado esse trabalho surgiu uma oportunidade de Azarenka, que na altura ainda tinha 15 anos, e pronto, foi a partir daí. Percebeste aos 15 anos que ela tinha ali potencial para poder chegar longe? Vamos lá ver, as pessoas perguntam-me isso e eu vi a miúda com potencial. Agora, aos 15 anos não te posso dizer que vai ser número 1 no mundo, mas via com potencial que se calhar que ela estava com 15 anos e estava mais ou menos a top 300 da WTA, eu pensei, pronto, ainda pode chegar se calhar a 150. E pronto, e fomos crescendo juntos. E depois, quando ela chegou a 150, obviamente eu já a conhecia um bocadinho melhor e depois fui perceber, se calhar a miúda pode chegar a top 80. E depois a top 80 Foi gradual. Foi gradual, basicamente foi gradual. É muito difícil uma pessoa estar a pôr metas numa idade tão jovem. Obviamente que sabíamos que ela era muito competitiva, que trabalhava bem, um espírito de sacrifício e tolerância à dor, tanto física como mental, bastante elevada, e sabíamos que poderia, mas até chegar lá é um grande caminho, até porque só chegou 6 anos depois. Nesse momento, quando ela chega, qual foi o teu sentimento como treinador? Quando chega aqui o top 10, top 10 e depois quando chega a número 1 do mundo, o que é que tu... Infelizmente não chegou a número... Sim, mas tu estiveste nesse processo? Sim, estive nesse processo. Chegou comigo, nós acabámos 5 anos depois, estava a 6 do mundo e a 7 pares. 6 singulares e 7 pares. Para mim o trabalho é um trabalho gratificante, é um trabalho que o trabalho foi bem feito, dos dois lados. E não é só do meu lado, obviamente, é mais dela até do meu, mas foi um trabalho concretizado e que se ela chegou ao número 1, todo o corpo de trabalho foi um trabalho que foi realizado com pés e cabeça. Trabalho, mais trabalho, muita repetição, e pronto, essa progressão e esse processo foi feito por etapas, basicamente, fomos melhorando de ano para ano. Ela lembrou-se disso quando chegou ao número 1 do mundo? Disse-te alguma coisa? Lembrou-se que todo o trabalho que foi feito, não me disse porque ela estava a número 1 e eu estava com outra jogadora também, portanto nós seguimos caminhos diferentes, apesar de falarmos isso, mas seguimos caminhos diferentes, mas lembrou-se, imagino que ainda se lembra, não é? De todos os tempos e todos os treinos que fizemos, do sofrimento, dos choros, das frustrações, das vitórias, portanto isso faz parte de todo o processo. E da resiliência, não é? Da resiliência, sim, sem dúvida. Quando tu mudas depois, com quem é que ficas nessa altura? Eu depois da Vica vou para trabalho um ano com a Zvonareva, com a Vera, que depois também se tornou, acabou o ano número 2, singulares e pares até. E pronto, foi bem. Quem nos está a ver quando falamos em... Porque no ténis, treinaste grupos, começaste a dizer, treinaste grupos, tiveste aulas particulares, treinavas miúdos sub-14, sub-16, adultos. E de repente estás a treinar uma jogadora que foi número 1 do mundo, outra que foi número 2.
Quais são as diferenças, para as pessoas perceberem, entre o jogador no corte? É trabalho, é o que é? Há muitas diferenças, não é? É trabalho, é talento, tem que ter algumas características. Quais são essas características que tu achas para chegar lá em cima, ao topo? Eu acredito em 3 características fundamentais. Uma delas é a habilidade de aprender rápido, de aprendizagem. A outra é a capacidade de sofrer, dentro e fora do campo, fisicamente e mentalmente, porque uma pessoa não sofre fisicamente, dores, mas também mentalmente também sofre. E depois é a competitividade, o quanto competitivo o jogador ou a jogadora é. E tu vês isso cá fora, essa competitividade do jogador, tu consegues analisar nas pequenas coisas, a jogar um jogo de cartas, o não querer perder, Exato. isso também conta? Conta, tudo que é tudo fora do campo e dentro do campo conta tudo. E tu estás atento a esses pormenores todos quando Sim, estás a treiná-los? exato, a pessoa tem que estar atento a esses pormenores porque aí é que é o scouting, não é? E é importante, dependendo dos objetivos também de cada treinador, o scouting é muito importante. Imaginemos que uma pessoa chega lá acima ao patamar, ou mesmo nos júniores, ou o que seja, e quer trabalhar com certos jogadores, com certas características, é bom que o treinador consiga identificar essas características importantes. Sais da Zona Areva e depois quem é que se segue? Depois da Zona Areva tive aí uns altos e baixos. Comecei a trabalhar com a Mónica Puig, com a Sestea, com a Ivanovic, mas isso foi tudo em períodos, é o que se chama o período de trial, ou seja, foram períodos de 3 meses de adaptação para ver se o treinador e a jogadora se adaptavam e havia química e se o treinador também acreditava nas jogadoras. Eu, infelizmente, ou felizmente, não acreditei muito nesses projetos, portanto Continuaste a tua... continuei a minha procura outra vez. E a seguir, quem é que apareceu na tua carreira, na tua vida? Depois disso, se não me engano, foi o Bagdatis. Eu tive um ano com ele, mas só fazia 15 semanas. Como é que era? Foi o melhor trabalho. É muito acessível, uma pessoa muito acessível, muito Ele é fácil, muito humano, é muito humano. emotivo, não é? É muito Muito emocional, muito... respeitador. E também não nos podemos muito emocional, mas não nos podemos esquecer que eu apanhei numa carreira já Descendendo da fase... na fase final. Ele estava a 120 ATP e acabou o ano 40 ou 50. Eras mais o quê? Um mentor? Porque ele Sim. no ténis ele sabia. O que é que Sim. tu taticamente ajudava-lo, era isso? Era, taticamente nem tanto também, tecnicamente também tranquilo, só uns ajustes aqui ou ali. Era mais mantê-lo estável, mantê-lo confiante, era ouvir muito. O meu trabalho com o Marcos foi de muito ouvir, era um ouvinte, basicamente. E depois tentar dar aqui uns pontos importantes, onde ele sentisse bem, confiança e foi um trabalho espetacular. E depois foi um prazer. do Marcos? Depois do Marcos, se não me engano, acho que foi a Naomi. Osaka. Que não tive muito tempo com ela porque depois decidi parar estava já a ficar um bocadinho cansado de todas as viagens. Depois o meu pai faleceu também esse ano, mesmo na altura que estava a trabalhar com ela, e decidi é tempo para parar e portanto só trabalhei com ela 6 meses, no ano de 2016. E como é que foi esse período? Foi um período bastante gratificante, foi um período de conhecimento. Ela precisava de muito trabalho, de trabalhar nas bases. Ela tem muita potência, tem muitas características boas, mas faltava-lhe trabalhar em algumas partes da base e como eu disse, foi gratificante. Como é que quando trabalhaste com ela, mais uma jogadora que chega a número 1, o que é que tu viste no momento, quando isso acontece? Quando começas a ver o sucesso das tuas ex-jogadoras, sentes satisfação também? Sinto muita satisfação, foi isso que aconteceu com a Vika. Foi isso também que aconteceu com a Naomi, mas não tanto, porque eu não passei tanto tempo com a Naomi, foram só 6 meses, apesar de termos 6 meses durante todo o ano de 2016, foram 6 meses intensos, mas não é 5 anos, não é? Portanto, mas ela chega lá e obviamente que me dá enorme satisfação de ter feito parte de todo esse processo. Não é? É o been there, done that. Been there, sim. Esta também já passou aqui. Já. É, been there, done that, e é por isso que se calhar também as pessoas e as jogadoras me procuravam na altura, porque também tinha passado por isso, mas sim, foi... Tu fizeste a tua base em Miami. Sim. Neste momento, quais são os teus projetos? Basicamente mais em Boca Raton, mas pronto, ficar 40 minutos de Miami. Os meus projetos agora, os projetos mais de consultoria, com jovens, júniores, under 16, e depois de vez em quando vou fazendo algumas semanas com alguns jogadores profissionais que principalmente semanas de treino,
porque foi por isso também parei com a Naomi para estar, quando estava um bocadinho desgastado das viagens. Portanto, é mais consultoria do que estar Focado apenas num trabalho. Focado apenas num trabalho e só num jogador. O teu sonho quando começaste a ser treinador e começaste cá em Portugal era um dia poderes fazer isso no teu país, ou a tua ideia continua a ser um pouco por todo o mundo? É um pouco por todo o mundo, obviamente gostaria de... Eu tenho que seguir tinha que seguir os meus objetivos e tinha que seguir os meus sonhos. E os meus objetivos e os meus sonhos passaram pelo exterior, pelo estrangeiro. Agora não quer dizer que em Portugal isso um dia possa acontecer. Até agora também nunca aconteceu, nunca tive oportunidades em Portugal ou projetos que me Seduzissem. surgissem. Portanto, é ficar à espera, mas pode passar por aqui como pode passar pelo estrangeiro outra vez. Como é que tu vês o ténis português neste momento? O ténis português está a estar numa fase muito positiva. Obviamente com o João Sousa, depois temos o Gastão Elias, antes disso tivemos o Frederico, tivemos o Rui Machado, o Frederico Silva também, portanto está numa posição saudável. Agora a questão é, e eu não posso falar muito, seria muito fácil para mim falar de fora, mas não posso falar muito porque ainda não passei o tempo suficiente aqui em Portugal para transmitir a minha opinião. Apesar de eu acho que a base tem que ser construída, portanto, desde os mais jovens. Não sei se isso está a ser feito ou não, mas se formos a ver a nível profissional, estamos a ter resultados bastante positivos. Estamos aqui precisamente no torneio Vanguard Stars. Tu, pelo que vês destes jovens sub-10, sub-11, vês qualidade, vês potencial? Sim, vejo potencial, vejo qualidade, vejo os mais profissionalismo, como já tinha dito há pouco, os miúdos mais sérios, mas pronto, têm 10, 12 anos, até lá isto é um processo, um longo processo, portanto isto é uma maratona, portanto o tempo dirá, mas são iniciativas de torneios como estes da Vanguard que fazem a diferença, não é? E até te posso dizer que faz lembrar um bocadinho o Sport Golf na altura, que isto é uma festa, ainda, apesar de estarmos com restrições e devido ao Covid, em situações normais já vi vídeos e estou muito por dentro da Vanguard Stars. É uma iniciativa muito importante e é uma festa. Faz lembrar um bocadinho há 20 anos, há 30 anos atrás, do Sport Golf. Quais são os teus sonhos ainda no ténis? Sinceramente não tenho assim grandes sonhos. Estou contente com o que fiz. Estou bastante... Sentes-te realizado? Realizado, perdão, às vezes faltam umas palavras em português. Mais em inglês agora. Sinto-me bastante realizado. Obviamente surgiram oportunidades, eu como treinador, apesar de não ter sido eu a ganhar, são sempre os jogadores, eu nunca dou muito, eu ajudo e dou-lhes guidance, mas são elas ou eles que ganham, não é? Mas pronto, tive títulos, digamos assim, de grandes slams de pares mistos. Não me importava de também, se calhar, ter um título em dos grandes slams em singulares, com alguém. Talvez isso fosse um sonho, mas não é fácil. Mas sinto-me bastante realizado e estou bem comigo mesmo. Portanto, não... Treinar homens ou mulheres? É diferente. São diferentes. O approach é um pouco diferente, mas é diferente. Treinar homens, os resultados podem ser um bocadinho mais difíceis a chegar, e nas mulheres talvez seja um bocadinho mais acessível, mas depois o dia-a-dia se calhar é mais fácil que os homens, e o dia-a-dia com as mulheres pode ser um bocadinho mais exigente, mas é muito diferente, não tenho qualquer preferência. Voltando às referências em Portugal, quem foram as tuas em Portugal, do ténis? Eu não sou uma pessoa de referências, tanto em Portugal como no estrangeiro. Eu tentei seguir sempre o meu caminho, mas obviamente que depois como jogadores, depois de ter jogado paz com ele, com o Nuno Marques, obviamente era uma referência. Obviamente que o Pedro Bivar não posso deixar de mencionar porque passei muito tempo com ele e ajudou-me muito em toda a minha carreira a nível profissional e pessoal. Mas basicamente é isso, eu nunca tive assim um ídolo ou referências que diga quer ser como este, quer ser como eu. Quer ser como eu, basicamente. Quem foi o melhor jogador português de todos os tempos? João Sousa, ainda não acabou. Esperemos que, apesar de estar numa fase um bocadinho mais difícil, é o João Sousa.
mas tem que se dar valor a todos os jogadores portugueses, porque todos eles abriram muitas portas, desde o Cunha Silva, ao Nuno Marques, Emanuel Couto, Bernardo Mota. Depois houve ali uma estagnação bastante enorme, que foi mais ou menos a minha geração, que foi um desastre, e digo frontalmente, foi um desastre, não surgiu ninguém, até depois ter surgido o Frederico Gil, e que foi um produto totalmente português, e acho que tem que se dar muito valor a isso. E depois do Frederico surgiu o Rui, depois do Rui do meu Gastão, por aí adiante, e agora o Sousa. Portanto, mas pronto, respondendo à tua pergunta, por agora é o João Sousa, a ver se surge mais alguém. Como é que é o António Van Griechen fora do corte? O que é que tu fazes normalmente para te ocupar? Muito tranquilo, como se diz nos Estados Unidos, very laid back, muito tranquilo, não me chatei com nada, gosto de surfar, gosto de estar com amigos, não pensar em ténis, zero, porque senão... É muito intenso quando lá estás e depois tens que descansar, é isso? É. Principalmente quando uma pessoa está no circuito, é 24 horas do dia a pensar em ténis, porque temos que pensar nos jogadores. Enganaste num hotel, por exemplo, que estás numa semana, como é que conta lá essa história? Não, essa história foi engraçada, ou seja, viajava 40 semanas por ano e já não me lembro onde é que foi, mas sabes que o jet lag é complicado e se calhar fui da Austrália para a Tailândia, e a certa altura na Austrália estava no Hilton, no 10º andar, e na Tailândia estava num outro hotel qualquer, mas no 7º andar. E na Tailândia houve uma noite ou um dia que acabei por ir para o 10º andar, para o quarto 310, Que era onde estava no hotel que era anterior. onde estava no hotel anterior, ou seja, jet lag, uma pessoa com... Ou seja, baralhas, ficas baralhado, é muita intensidade e uma pessoa nem sabe às vezes onde é que está. Quando dizem que a vida de profissional é boa, é muito trabalho e vês muitos aeroportos e clubes, não vês, e hotéis. Não tens muito tempo para... Não tens tempo nenhum. Um trabalho bem feito, não tens tempo nenhum, obviamente tens o day off e tal, podes descontrair um bocadinho, mas um trabalho bem feito é viagens, é focar-te nos teus jogadores e só pensar nos teus jogadores, é viveres a vida do teu jogador, basicamente. Fizeste amigos para a vida no ténis? Fiz. Tanto aqui em Portugal como no estrangeiro, fiz amigos para a vida, obviamente, e acho que o ténis é, para além de quem segue profissionalismo ou não, o ténis dá muitas lições e uma pessoa aprende muito com o ténis, portanto, e não é por razão que muitas empresas multinacionais procuram jogadores de ténis como possíveis colaboradores. Por tudo aquilo que eles passam no ténis, por Exato. tudo aquilo que eles... É um desporto individual, é um desporto de decisões, é um desporto que existe muito sacrifício e disciplina, não quer dizer que os outros desportos também não, mas uma pessoa passa muito tempo sozinho e tem que se Desenrascar, basicamente, portanto, e tomar decisões sozinho às vezes, portanto, é um desporto para a vida. Vivias sem ténis? Vivo muito bem sem ténis. Eu gosto de ténis, mas acho que há mais... Há mais vida para além do ténis, e obviamente, apesar de gostar muito do ténis e ter saudades até agora de estar no circuito ou de competir, ou de competição, ou mesmo aqui no Vanguard no torneio, consigo viver sem ténis e bem comigo mesmo, mas o bichinho está sempre lá. António, obrigado e parabéns pela tua carreira. Obrigado.